Você é mais racional ou emotivo? Normalmente nós classificamos as pessoas entre aquelas que são movidas pela razão e as que são mais influenciadas pelas emoções. Se você é emotivo, talvez isso já tenha sido até motivo de críticas por aqueles que são mais racionais. E vice-versa, né? Se você tem uma tendência mais racional, possivelmente você já tenha sido criticado por pessoas emotivas, né? Dizendo, você não tem coração. A verdade é que alguns têm uma tendência mais emotiva, outros têm uma tendência mais racional. E parece que esse dualismo nos empurra ou para um lado ou para o outro, sem que haja espaço para uma postura mais equilibrada. Quando a gente fala sobre assuntos de fé, essa divisão também pode ser notada. Existem pessoas com uma tendência mais racional, pessoas mais apegadas e que costumam enfatizar aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por outro lado, existem também aqueles mais emotivos, que costumam prioritariamente levar em conta o que sentem, suas experiências, seus sentimentos. Essa discussão, se assim a gente pode dizer, ela chega até o nível denominacional. Possivelmente você já tenha ouvido pessoas dizerem que igrejas tradicionais, elas costumam enfatizar mais a questão da razão, o lado racional. Enquanto irmãos nossos de igrejas mais pentecostais costumam enfatizar mais a linha dos sentimentos e da experiência. Como eu disse anteriormente, parece que é muito difícil a gente encontrar a interseção entre a razão e a emoção. Mas na Bíblia existe um lugar onde razão e emoção se encontram. Um lugar onde mente e coração chegam juntas. Os Salmos de Lamento. Neles a gente encontra os sentimentos e a razão caminhando lado a lado, de mãos dadas. Nos Salmos de Lamento, homens inspirados por Deus tiveram a capacidade de relatar, de descrever suas emoções de uma maneira extremamente profunda, mas sem abandonar uma cosmovisão a partir de uma fé biblicamente fundamentada. Nós hoje começamos uma série de mensagens chamada Fé em Dias de Lamento. E antes da gente ir ao texto bíblico, eu quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos. Nós vamos pedir a direção de Deus para esse instante. Vamos orar? Deus bondoso, nós te louvamos, pois tu és um Deus maravilhoso. E como é bom, Senhor, a gente ter a oportunidade de abrirmos a tua palavra, com o desejo e com a expectativa de juntos ouvirmos a tua voz. Nós pedimos nesse instante, Senhor, que as nossas mentes e corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje, Senhor. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente ao nosso coração, trazendo direção, que a gente consiga perceber de maneira clara o teu querer para as nossas vidas, que nós sejamos moldados à imagem do teu Filho por meio da Escritura, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fé em dias de lamento. Em meio ao agravamento da pandemia, muitos têm dito que nós estamos vivendo ou viveremos nas próximas semanas o pico da pandemia. Eu creio que realmente nós vivemos dias de lamento. Nós vivemos dias onde perdemos pessoas, onde existem pessoas internadas de maneira grave em hospital, e tudo isso mexe muito com a gente. E aí os salmos de lamento da Bíblia têm muito a nos ensinar. Hoje eu quero convidar você a conversar e a pensar comigo, tendo como base o Salmo 13 das Escrituras Sagradas. Eu vou fazer a leitura e convido você a ler também. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia?
Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O Salmo 13 foi escrito pelo rei Davi. Davi era conhecido por ter uma capacidade muito peculiar, muito específica, de literalmente se derramar aos pés do Senhor. Davi era conhecido pela sua capacidade, pela propriedade com que ele falava dos seus sentimentos para Deus. Alguém que colocava seu coração e sua vida diante do Senhor. Não à toa, ele é chamado nas Escrituras Sagradas como o homem segundo o coração de Deus. A gente não tem como precisar em que momento histórico da sua vida Davi escreveu esse salmo. Nós não sabemos disso. Mas o fato é que, lendo o salmo e percebendo as palavras de Davi, a gente consegue notar também que esse momento era um momento de grande angústia. Ele se sentia imerso numa espécie de turbilhão de calamidades, num turbilhão de dores, de sofrimento. E em meio a tudo isso, que ele levanta a sua voz a Deus e faz uma pergunta que se repete ao longo do salmo. Por 4 vezes, Davi repete a mesma questão, a mesma pergunta para Deus. Até quando? Versículo 1, até quando, Senhor? Na terceira parte, da parte C do versículo 1, até quando esconderás? No versículo 2, até quando terei? Na segunda parte do versículo 2, até quando o meu inimigo? Então, esses questionamentos trazidos por Davi, quando ele pergunta, até quando, Senhor? Deixam claro para a gente que a sua inquietação tem um senso de urgência diante do caos. Diante da sua angústia, Davi se sente esquecido, se sente descuidado por Deus há muito tempo. E por isso ele diz, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Como quem olha para a vida, como quem olha para as circunstâncias que estão sendo percebidas e vivenciadas e diz, olha, Senhor, já passou do tempo. Já passou do tempo dessa situação ter fim. Já passou do tempo de tudo isso de ruim que eu tenho vivido cessar. Já passou do tempo de virem momentos de bonança, de tranquilidade, de paz. Então a pergunta de Davi é mais uma pergunta retórica, como alguém que se sente esquecido por Deus e fala assim, Senhor, me acode, porque olha, isso já tem durado muito tempo, eu já tenho sofrido por longa data com essas circunstâncias. Por isso ele diz, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Ele sente-se como se ele tivesse sido abandonado por Deus já há muito tempo, e por isso ele utiliza a palavra sempre. Olha, Senhor, já tem muito tempo que o Senhor não atende o meu clamor, já tem muito tempo que eu tenho vivido esse sofrimento, tem muito tempo que eu tenho vivido essa dor. Ele se sente como alguém para quem o Senhor Jesus, para quem Deus literalmente virou o rosto. Até quando esconderás de mim o teu rosto? E quando a gente lê esses 2 primeiros versículos, a gente percebe que angústias duradouras podem abalar a fé até mesmo de pessoas que são realmente crentes, como Davi era, um homem temente a Deus. E por que eu digo isso? Porque me parece que a gente aprendeu em algum lugar equivocadamente que crer em Deus é não se sentir abalado. Crer em Deus é não questionar, é não derramar o coração diante do Senhor. E aí a gente vê o salmista, o homem segundo o coração de Deus, se derramar de uma maneira tão intensa na presença de Deus, fazendo questionamentos que muito provavelmente
eu e você talvez não tenhamos coragem de fazer, mesmo diante das dificuldades. Não é que a gente não pense isso, mas é necessário muita coragem e intimidade com Deus para virar para o Senhor e falar: até quando, Senhor? Parece que eu fui esquecido, parece que o Senhor virou o rosto, as inquietações e a tristeza no coração, elas só aumentam dia após dia. A gente aprende aí algo muito interessante. A nossa fé, a fé pode ser consistente, mas ela pode se ver abalada por causa do sofrimento, o sofrimento duradouro. E eu acho que tem tudo a ver com essa realidade que nós vivemos nos nossos dias. Porque pare para perceber e pare para pensar quantas vezes eu e você já paramos para orar e para pensar e para cultivar a expectativa de que esses dias difíceis que temos vivido, dias de pandemia, eles sejam abreviados. E aí, hoje é domingo e eu espero realmente que amanhã eu tenho a esperança, a expectativa de que amanhã nós liguemos os nossos jornais, assistamos às notícias e tenhamos notícias boas, mas a nossa realidade tem sido de dia após dia sermos assolados por outras notícias ruins. E a gente vira para Deus e talvez não de maneira verbal, mas no nosso coração a gente questiona o Senhor dizendo: até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? Quando tudo isso vai acabar? Quando nós poderemos retomar as nossas vidas, as nossas atividades? Quando nós poderemos sair na rua sem medo? Ou ir ao mercado sem medo? Quando nós teremos uma mudança dessa situação? Davi se sente como alguém que foi esquecido por Deus, alguém para quem Deus escondeu o rosto. E é fundamental que nós entendamos que em meio a aflições duradouras, é possível que brote nos nossos corações a dúvida com relação ao agir de Deus. Será que Deus realmente se preocupa? Será que Ele realmente está ao nosso lado? Será que Ele realmente está olhando para a gente? Até quando? Até quando tudo isso vai durar? Sentir-se esquecido por Deus é uma realidade que pode existir no meu e no seu coração. E nos salmos de lamento, esse inclusive é um tema recorrente. O salmista se colocar diante de Deus como alguém que diz assim: olha, Pai, eu estou olhando daqui, olhando para a minha vida, parece que tem algo de errado, parece que o Senhor me esqueceu. Mas o texto não para por aí. Versículo 2: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Envolto em angústias e calamidades, Davi é consumido pela tristeza. E é a tristeza no coração dia após dia dá a ideia de uma nova tristeza, de um novo motivo para a tristeza que é diário. A cada novo dia, ao invés de eu ter boas notícias, notícias que trazem esperança, notícias que apontam para a solução, notícias que apontam para tempos de paz, a cada novo dia, as notícias que chegam a mim, as informações que eu tenho, o cenário que eu tenho diante de mim, é um cenário difícil, é um cenário triste, é um cenário de dor, é um cenário de sofrimento. Por isso ele se sente como alguém que vê o seu inimigo triunfar. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Parece não existir perspectiva de mudança. Vamos pensar em alguém que trava uma batalha, alguém que sai para a guerra contra o inimigo e todas as vezes que ele se coloca contra o inimigo prevalece contra ele. É esse sentimento que é retratado aqui por Davi, como quem diz: olha, eu vou e o meu inimigo triunfa sobre mim, eu vou e o inimigo triunfa, e mais um dia, e mais uma vez, e mais uma, e a minha vida, olhando a minha história, olhando esse momento da minha história, parece que é só de derrota, parece que é só de angústia, parece que é só de sofrimento. Por isso, Davi no versículo 3 interrompe esse período de lamento e passa a clamar, passa a pedir, passa a orar, se colocar diante de Deus e dizendo: olha para mim, Senhor,
Responde, Pai, responde, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então, depois de lamentar por tudo aquilo que ele tem vivido, por esse longo período de sofrimento, de dor, de angústia, depois de perguntar para Deus até quando, externalizando a sua dor, o seu sofrimento, falando com Deus sem meias palavras, ele pede, Senhor, olha para mim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, me responde, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então, nos versículos 3 e 4, Davi faz uma súplica, pedindo socorro a Deus. Porque a ausência de um atendimento, de um pronto atendimento aos olhos dos seres humanos, parece que Deus não percebe as suas necessidades. Talvez você já tenha se sentido assim. Circunstâncias que já há algum tempo você coloca diante de Deus. Questões que têm trazido dor, inquietação e angústia ao seu coração já há algum tempo. E para aqueles que têm a sua demanda sendo feita já há um bom tempo e não tem uma resposta objetiva, parece aos seus olhos, parece ao seu coração que Deus não está olhando para as suas necessidades. Contudo, percebam que não era isso que de fato Davi acreditava. Por isso, eu digo que os Salmos de Lamento são um lugar onde os sentimentos, as emoções e a razão se encontram em caminho de mão dadas, porque o salmista começa e nos primeiros versículos ele coloca o seu coração, ele coloca aquilo que ele está sentindo, ele se coloca diante de Deus, falando a sua perspectiva, a sua percepção dos fatos. Contudo, a parte final do salmo, esse sentimento e essa emoção encontra a razão e a certeza, encontra as convicções, encontra aquilo que Davi sabe a respeito de Deus. E aí nós temos os versículos 5 e 6, quando nós lemos assim, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu vou ler novamente. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Embora esteja vivendo uma série de circunstâncias difíceis, vamos pensar no Salmo como uma oração. E se às 7 horas, às 19 horas, Davi começa a orar e resolve orar a Deus perguntando, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Às 7 horas e 10 minutos, Davi termina esse tempo de oração, dizendo, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Percebem? As circunstâncias externas não foram mudadas. Se a gente pensar no Salmo 13 como uma oração, certamente Davi ainda não teve a resposta objetiva da sua oração. As circunstâncias não foram transformadas. Contudo, o Davi que ora, esse teve o seu coração transformado. Aquele que antes se sentia abandonado e esquecido, agora diz, olha, eu confio no amor de Deus, eu confio na bondade de Deus. Meu coração, aquele que antes se apresentava como um coração angustiado e triste, ele diz, o meu coração exulta em tua salvação. E termina o salmo dizendo, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi, então, continua firme na esperança do livramento. Nenhuma aflição tiraria do seu coração a alegria da fé, porque embora as circunstâncias que ele estivesse vivenciando fossem circunstâncias muito difíceis,
e ele já viesse sofrendo já há algum tempo, ainda assim, aos pés do Senhor, se lamentando, orando aos pés do Senhor, ele tem o seu coração transformado, ele tem a sua percepção dos fatos transformada. Ele chega aos pés do Senhor achando que tinha sido abandonado e perguntando: até quando, Senhor? Mas quando ele finaliza a sua oração, ele diz: eu confio no Senhor, eu canto ao Senhor, meu coração exulta na salvação. O coração de Davi foi transformado na presença de Deus. E é exatamente aí que eu quero chegar. Eu quero trazer para cada um de nós, nesse instante, essa percepção de que as nossas emoções e sentimentos podem ser transformadas aos pés do Senhor. Nos Salmos de Lamento, a razão e a emoção se encontram. E eu e você, discípulos do Senhor Jesus, não somos impedidos de sentir. Nós vivemos dias de lamento. E a pergunta que a gente tem se feito é: como devemos agir e como é caminhar com fé em dias de lamento? E eu quero começar respondendo essa pergunta dizendo assim: olha, ter fé não significa deixar de ter medo, ter fé não significa não ter dúvidas, ter fé não significa, em alguns momentos, não se sentir abandonado, ter fé não significa que a gente olha para as circunstâncias ao redor e percebe e tem uma percepção negativa das circunstâncias ao redor. Contudo, ter fé em Cristo transforma a maneira como a gente vivencia todas essas realidades. Porque o que Davi faz é levar o seu coração cheio de angústia, cheio de medo, cheio de inquietações aos pés do Senhor. E ali ele se derrama aos pés do Senhor. E ao se derramar aos pés do Senhor, ele é renovado. O coração dele é renovado. A fé dele é renovada. As certezas são renovadas, a ponto de que ele pode dizer no versículo 5, eu confio no teu amor. Eu confio no teu amor. A gente hoje inicia mais uma semana. Eu não sei quais são as notícias que nos esperam. Eu gostaria que fossem excelentes notícias sobre um abrandamento de tudo isso que a gente tem vivido, de todo esse tempo de dor, de lamento, de sofrimento que a gente tem vivido. Esse é o desejo do meu coração. Contudo, independente das notícias que vão chegar a cada um de nós amanhã, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu quero que essa notícia impacte e transforme a sua semana. Eu, porém, confio no teu amor. Eu quero encorajar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez existam muitas inquietações. Não é pecado sentir inquietação. Não é pecado sentir medo. Não é pecado sentir angústia. Davi sentia tudo isso. E no seu lamento ele coloca tudo isso de maneira muito sincera com Deus. E eu fico pensando quantas vezes eu já usei de meias palavras nas minhas orações. Mas quando a gente olha os salmos de lamento, a gente percebe que as meias palavras não fazem sentido. A gente pode rasgar o coração e colocar para Deus tudo aquilo que a gente está sentindo. Todas as nossas emoções, as nossas percepções dos fatos, os sentimentos que estão borbulhando dentro de nós. A gente coloca diante de Deus. E a grande maravilha disso é que, a partir da palavra de Deus e a partir desse encontro com o Senhor, como acontece aqui no Salmo 13, o nosso interior é transformado. A nossa vida é transformada. Onde existia lamento, agora existem cânticos de exultação. Onde existia tristeza, agora existe alegria. Onde existia medo e incerteza, agora existe confiança. Davi chega à presença de Deus, se sentindo desamparado e perguntando até quando. Mas ele sai da presença de Deus
Se assim a gente pode dizer, porque a gente nunca deixa de estar na presença de Deus, ele termina a sua oração, melhor dizendo, certo, confiante no amor de Deus, confiante de que Deus está ao seu lado, confiante de que Deus o guarda. Isso traz alegria, isso traz renovo, isso transforma o coração de Davi. Eu quero encorajar você também a viver essa realidade do lamento e da certeza. Uma realidade que tem a ver com as nossas emoções e a nossa razão a partir do Evangelho. O Evangelho fala que Deus cuida de nós. E talvez você não esteja se sentindo cuidado nesse instante. Talvez a sua oração seja: até quando, Senhor? Mas eu quero encorajar você a fazer o mesmo caminho de Davi e terminar esse tempo de oração dizendo: eu confio no teu amor. Confie no amor de Deus por você. É desse amor que a Bíblia fala. É preciso muita fé para acreditar que Deus nos ama da maneira que as Escrituras dizem que Ele nos ama. Porque a Bíblia nos diz que esse Deus me ama e te ama tanto, que Ele foi capaz de entregar Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz no meu e no seu lugar, pagando o preço pelos meus e pelos seus pecados. Essa foi a maior prova de amor. O amor de Deus é 100% confiável. Por isso, em meio ao lamento, em meio à dor, descanse seu coração em Deus. Confie no amor de Deus. Cante ao Senhor, porque Ele tem te feito bem. Se você, nesse instante, está participando dessa celebração online, é porque você está vivo. É porque Deus guardou a sua vida. É porque você foi preservado. E se você realmente parar para pensar no bem que Deus tem te feito, você vai perceber que existirão motivos para os seus lábios se abrirem e você exaltar o seu Criador. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana de paz e que a confiança e a certeza no amor de Deus mude o seu coração. Amém.